Olá, meus irmãos, irmãs, meus amigos e amigas aí que nos seguem por essa rede tão interessante do YouTube. E quero compartilhar com você hoje em nosso Em Casa com o Pastor, que é esse programa semanal para você. 1 Coríntios capítulo 15, verso 9 até o verso 11. Apenas informando que nesse tempo estamos aí com as férias do pastor Lúcio. E a gente vai estar até o dia 15, substituindo ele nesse sentido. E esperamos que você possa estar orando pela vida dele, para que ele tenha o descanso que ele necessita. E a gente também aqui, continuando com esse propósito de Deus em levar até você a palavra dele. E assim diz a palavra de Deus: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, sejam eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Quando a gente fala sobre a graça de Deus, o que vem de fato na nossa mente? Normalmente uma palavra que a gente usa é favor imerecido. Graça é o favor imerecido de Deus. Ou graça não seria, de repente, o favor merecido que nos foi concedido através da morte de Jesus? Pensa nisso. Como é que a gente pode viver sobre essa graça em Cristo? Paulo fala que pela graça de Deus eu sou o que sou. Graça, então, não é aquilo que a gente faz para a gente ser favorecido, mas porque nós fomos favorecidos, nós fazemos. É exatamente assim que devemos olhar. Sabe, porque as nossas ações, na maioria das vezes, elas se movimentam como se a gente tivesse, através dos nossos serviços, dos nossos desempenhos, competência, habilidade, produzindo algo para que, através dessa produção que a gente consegue realizar, nós alcançássemos, por conta disso, o favor de Deus para nós. Com certeza não é assim. Deus nunca olha para nós, nunca age dessa maneira, porque senão ele se corromperia por conta de um serviço que a gente presta para ele. Então nós temos que entender que pela graça nós fomos abençoados e transformados para ser segundo o seu propósito e não segundo os nossos pensamentos. Quando eu olho para a minha vida, eu sei que se dependesse de mim, talvez eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo. Mas Deus nos tem chamado de uma forma transformadora, e isso é suficiente para os nossos corações. Os templos muitas vezes estão se enchendo de pessoas e, infelizmente, talvez não está mudando muito o nosso país. Já percebeu isso? Quantas igrejas estão nascendo por dia e de repente isso não está alterando o caráter das pessoas no mundo inteiro, no nosso país em especial. E às vezes as igrejas ficam preocupadas em melhorar os seus ritos cerimoniais, em agradar as pessoas, mas não está preocupando talvez em que o caráter delas sejam transformados para viver segundo o propósito de Deus. Então a consciência de Deus para mim nesse tempo, eu tenho refletido muito sobre isso, é de que Deus nos tirou do templo para a gente poder estender ou entender realmente como a igreja dele se movimenta fora da estrutura. E essa igreja que somos nós não alimentamos a nossa expectativa naquilo que a gente vai receber, mas naquilo que a gente vai repartir, e por conta daquilo que eu já recebi. Então, essa consciência de graça é interessante quando nós entendemos que as promessas de Deus, elas não foram dadas na palavra para poder alimentar as minhas expectativas, mas para alimentar a minha perspectiva do presente. E isso muda consideravelmente nossa forma de compreender o Evangelho e a graça de Deus também, com certeza. Talvez assim nós já ouvimos muitas vezes, fulano de tal fez um monte de coisa errada, depois agora ele veio para a igreja e está dando uma de santinho. As pessoas que dizem isso, elas não compreendem o que de fato é a graça do nosso Deus. Paulo foi a expressão maior do cristianismo nessa face da terra, viveu uma vida assim, como a gente poderia dizer, superlativa. Tudo aquilo que Paulo fez, ele fez com grandiosidade de motivação, de ação de fato, um homem que não se parava na vida, um homem que se movimentava o tempo todo em função de ver e querer ver, aliás, esse crescimento exponencial do reino de Deus. E isso aconteceu. Paulo foi um instrumento
de Deus maravilhoso. Porém, Paulo, quando foi chamado, Deus falou assim para o sacerdote Ananias: eu mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então, eu queria pensar rapidamente sobre essa vida que nós podemos ter sob essa graça. E a primeira coisa que eu vejo a partir do exemplo de Paulo é que uma vida sob a graça, ela não nos isenta de sofrimentos e aflições. Eu vou aqui citar algumas coisas para você que Paulo enfrentou e que talvez, se você está reclamando de alguma coisa pequena que esteja atravessando, nós temos que nos ver na vida desse homem de Deus que foi grandemente abençoado, um instrumento transformador de vidas. Porém, olha só o que aconteceu com Paulo: foi perseguido em Damasco, foi rejeitado em Jerusalém, foi esquecido em Tarso, foi apedrejado em Listra, foi açoitado e preso em Filipos, foi escorraçado de Tessalônica a Ibereia, foi chamado de tagarela em Atenas, foi também chamado de impostor em Corinto, foi duramente atacado em Éfeso, foi preso em Jerusalém, foi acusado em Cesareia, foi vítima de naufrágio indo para Roma, foi picado de uma serpente em Malta, foi preso e degolado em Roma. Você quer mais? Está ali em 2 Coríntios, uma lista que ele traz de sofrimentos que ele teve por conta desse evangelho, mas tudo isso Paulo suportou por causa da graça de Deus. Ei, nesse tempo, nós temos que ter essa compreensão. A nossa vida, ela não está fundamentada numa perspectiva de promessa que o governo brasileiro pode fazer para nós, que o nosso presidente, que o nosso governador, que o nosso prefeito, que os vereadores da cidade de Uberlândia possam fazer para nós. A nossa segurança mesmo está de fato nas mãos do nosso Deus. E ainda que enfrentemos algumas adversidades, mas nós não podemos perder o foco de que nós estamos vivendo sob a graça de Deus. Então, Paulo disse assim para a igreja da Galácia: eu trago no corpo as marcas de Jesus. Então, o nosso sofrimento não é sinal de que estamos longe de Deus. Muita gente pensa que porque alguma coisa errada está acontecendo com ele, ou difícil, alguma aflição, é como se Deus estivesse punindo ele por conta de um pecado cometido ou coisa desse tipo. Não, queridos. A graça de Deus não nos isenta de enfrentar as dificuldades. Mas também uma vida sob a graça, ela nos capacita a viver vitoriosamente. Não estou aqui pregando um masoquismo. Longe de nós achar que a vida cristã é assim mesmo, eu tenho que conformar com ela, eu não posso fazer nada para mudar e que eu não vou ter nenhuma alegria no presente. De forma alguma. Aliás, foi Jesus quem disse, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Porém, Paulo ele encontrou força e vitória em meio a adversidades e dificuldades que ele enfrentou. Então, em outras palavras, mesmo nas adversidades, Paulo vê a vitória. Por exemplo, na solidão, ele pediu para Timóteo e João e Marcos que estivessem com ele. Então, isso significa que no momento de dificuldade, eu e você podemos nos valer daquilo que são as pessoas que Deus coloca diante de nós. Eu creio muito que a graça dele se encarna através de pessoas da nossa vida. Gente que Deus usa para nos aconselhar, para nos orientar, para nos fortalecer, para nos encorajar. Isso é graça. Também, na hora do abandono, Paulo clamou à igreja que orasse por ele. Ele foi abandonado. Na hora da ingratidão, ele abriu o seu coração e mostrou a sua confiança em Deus. Dizendo, olha, na minha primeira defesa, por exemplo, ele escreve: ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, mas Deus estava comigo. Então, olha que interessante, na hora da perseguição, ele teve a consciência do propósito de Deus na sua vida. Ei, o que é que nós estamos entendendo com a graça de Deus? A graça de Deus, ela nos capacita a ver a vitória em meio à adversidade. Davi fala, muitas são as aflições do justo, mas Deus de todas o livra. Olha que maravilha. Então Deus é aquele que batalha as nossas lutas. Isaías fala que o Senhor Deus, o Senhor dos exércitos, é aquele que vigia por nós, é aquele que luta as nossas batalhas. Ora, gente, se Deus assim faz, por que nós vamos ficar preocupados? Jesus Cristo disse o seguinte: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
E diz mais, olha que coisa maravilhosa, libertadora e confortadora, que ele vai dizer: e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é maravilhoso para os nossos corações. Eu posso enxergar a vitória em meio à adversidade. Mas finalmente, uma vida sob a graça, ela nos capacita a enxergar valores mais excelentes. O nosso caráter é moldado, a nossa vida é burilada. Deus, através das aflições, das perseguições que a gente enfrenta, das injustiças, enfim, Deus nos mostra que nós somos capazes de enxergar valores mais excelentes. E você é um cristão, tem certeza disso. Você é uma mãe que luta dentro de casa com relação ao seu filho, com relação, de repente, ao seu esposo não convertido, com relação à sua vizinha ou vizinho que te preocupa, que te perturba, que te persegue. Nós temos assim, nós vivemos nesse mundo onde estamos diante de um contexto de muitas lutas, e elas são externas e internas, mas eu quero que você entenda que pela palavra de Deus, Deus quer nos mostrar valores mais excelentes. Deus quer que a gente abra os nossos olhos espirituais para nós enxergarmos o mundo que está diante de nós, que se descortina quando nós buscamos de fato de verdade a Ele. É assim que Deus fala através do profeta Jeremias. Do profeta Isaías, Jeremias mesmo. Invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Olha que maravilhoso. Então Deus me ensina a avaliar corretamente o presente. Paulo foi um homem capaz de fazer isso com muita propriedade. Ele fala assim: eu combati o bom combate. Ele olha para a vida na perspectiva de Deus. Ele olha para a morte na perspectiva de Deus. Então Paulo fala assim: olha, para mim o viver é Cristo, para mim o morrer é lucro. Então isso é ver o presente numa perspectiva futura, com clareza daquilo que vai acontecer. Às vezes nós estamos pensando ou preocupados com o nosso futuro, ele já está resolvido, queridos. Deus já resolveu tudo isso para nós. Por que ficarmos ansiosos? Então basta vivermos o presente. E também Paulo aprendeu a avaliar corretamente o passado. É essa graça que me dá a capacidade de enxergar essa condição. Paulo fala: combati o bom combate, isso é um passado. Completei a carreira, isso é passado. E completei a fé, guardei a fé. Então Paulo diz assim: gente, eu não carreguei peso inútil nas costas, por isso eu estou chegando ao fim da minha carreira. Às vezes nós estamos assim muito cansados, sobrecarregados, porque nós estamos insistindo em carregar um peso que não devemos carregar. O apóstolo Hebreus fala: desembaraçando-nos de todo peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. E finalizando, Paulo também nos ensina que essa vida sob a graça nos capacita a ter uma visão correta do futuro, a certeza da recompensa futura. Já agora, diz Paulo, a coroa da justiça me está reservada, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Então, eu quero que você, nessa semana, reflita sobre isso com a sua casa, com a sua família. Pegue esse texto, tenha um devocional com a sua casa. Entenda isso, que uma vida sob a graça de Deus, ela não nos impede, ela nos capacita, aliás, ela não nos isenta, aliás, de enfrentar os sofrimentos e as aflições. Uma vida sob a graça, ela nos capacita, aliás, a viver vitoriosamente. E uma vida sob a graça, ela nos dá a condição de enxergar valores mais excelentes. Deus te abençoe, tenha uma boa e excelente semana com a sua casa e com a sua família. Quero orar por você. Senhor, nessa manhã e nesse dia, nessa semana, queremos que o Senhor nos ensine a guardar essas verdades para o nosso coração, que elas possam, Deus, calar profundamente em nós, e assim nós sermos grandemente edificados e modificados nossa forma de entender a Tua graça, vivendo sob ela e não, ó Deus, como alguém que quer dominá-la nos nossos corações. Tem misericórdia, Pai, de nós. Oramos assim com o nosso coração grato e confiante, em nome de Jesus. Amém.